Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de redação? Primeiro falar com vocês, pessoal. Assista o vídeo para depois tentar fazer a atividade. Tem gente que faz a atividade antes, faz certo, beleza. Eu gosto também disso. Mas tem muita gente mandando atividade com erros bobos, porque quer fazer logo a atividade antes de assistir o vídeo, para poder em casa dar também como que, ó, mãe, tô fazendo atividade. Atividade eu tô fazendo, já fiz aqui. Aí para dar aquele tapa de qualidade, né? Ficar de boa lá dentro de casa, acaba mandando uma atividade toda errada. Já mandei pro professor. Aí manda uma atividade toda errada, cara. Tudo errado. Eu paro depois que acaba aquele paulhado no WhatsApp. Olha assim, rapaz, erros bobos, né? Aí fico até decepcionado achando que não tá dando para aprender. Mas aí eu olho lá no vídeo quantas visualizações e tem 6, tem 8, 12. Com a turma do tamanho de vocês e atividade do primeiro ano tem 20. Chegou 20, mas só 8 assistiram a aula. Então quer dizer, tem aluno que espera Evelyn Almeida, Nadine, Camila e Vitória, são os que mandam antes, logo cedo. Acabarem a atividade, Rebeca, acabar a atividade para pedir a foto. Aí quando vai dando 11h10, 11h15, começa a chegar a atividade. Atividades que estão cópias dos alunos que estão tendo um bom desempenho. Isso aí não é aprendizado, né? Vamos lá, vamos ser conscientes, tomar consciência de que vocês também podem estar se atrapalhando. Querer ser esperto não é suficiente, não, hein? Como eu disse, redação do primeiro ano, elementos da narrativa, página 113, última aula de redação do módulo de vocês, unidade número 4, os elementos da narrativa. Primeiro elemento que vamos estudar que compõe o texto narrativo, que é aquele texto que se conta uma história, é os personagens. O que é o personagem? O personagem pode ser um ser inventado, fictício, ou pode ser um ser também real. Por exemplo, se você for contar a história da sua vida, esse personagem é real. Se você for contar uma história baseada em fatos reais, aquele personagem é real. Mas se for uma história do mundo da fantasia, de fadas, duendes, ou da questão do folclore, saci, aí você está usando personagens fictícios. Esse personagem pode ser real ou não, certo? Vamos aos tipos de personagem. Tipo de personagem, ó. O personagem principal da história, ele é o protagonista. Por exemplo, história do Batman. Quem é o protagonista? O Batman. É o personagem principal. E temos o antagonista. Antagonista é aquele que se opõe ao personagem principal. Esse personagem antagonista é como se fosse o vilão da história. Ele vai de encontro, vai contra o personagem principal, o antagonista. Na história do Batman, o antagonista é o Coringa, por exemplo. É um dos antagonistas que se pode ter numa história do Batman, sendo que Batman é o protagonista. E ainda temos, assim, personagens secundários, que são aqueles que compõem toda a história. Por exemplo, o ajudante do personagem principal, o Robin, ele é um personagem secundário, porque ele está abaixo do protagonista, que é o Batman. Os vilões, os capangas de Coringa, são personagens secundários, tá bom? Eles têm uma representatividade menor no enredo, bem menor, não chamam tanto atenção quanto o protagonista e o antagonista. Narrador. O narrador, você já sabe que conta a história. Se eu chegar aqui e começar a contar uma história, eu sou o narrador. Naquele momento, eu sou o narrador, certo? O narrador ele pode ser observador ou personagem. Quer dizer, ele pode observar a história e depois contar, ou ele pode ter vivenciado a história. O narrador observador ele não faz parte do enredo. Ele narra fatos de fora do acontecimento. Por exemplo, teve uma briga na rua, briga de vizinho, e você ficou da sua casa, ó, espiando, olhou tudo. Chega no outro dia, você conta. Você viu a briga que teve aqui na rua? Fulana falou isso, fulana disse aquilo. Aí você está contando uma história que você não é personagem. Você é narrador observador. Mas pode ser também narrador personagem. Quando você é narrador observador, aí fica na terceira pessoa, ele ou ela. Quando você é narrador personagem, já é primeira pessoa, no caso eu, porque você participou efetivamente do enredo, tá bom? Você participa, é personagem e narrador. Temos o espaço. O que é o espaço? O espaço é o local onde acontece o fato. Naquela briga lá da sua rua que teve, então o espaço foi a sua rua. O espaço físico. O espaço físico, ele pode ser uma cidade, pode ser um país, uma rua, uma avenida, um cômodo da casa. Digamos que
tudo que aconteceu uma briga na sala. Então a sala é o espaço da narrativa naquele momento. A narrativa também pode ser, o espaço também pode ser psicológico. Aí é quando você conta uma narração de algo que aconteceu no seu sonho, ou algo que aconteceu no seu pensamento. Então ali é um espaço psicológico. O espaço físico de aquele local em que realmente aconteceu o fato. Tempo. O tempo na narrativa, como vocês sabem, é você determinar em que momento e que época aconteceram aqueles fatos, certo? Quando o tempo ele é cronológico, você pode determinar semana, hora, dia, mês que aconteceram aqueles fatos. Quando você diz, eram meados dos anos 80, quando conheci o amor da minha vida. Então, ali você está dando um tempo exato, que é o meados dos anos 80. Aí é o tempo cronológico. Já o tempo psicológico ele é mais subjetivo. Vai se manifestar no íntimo do personagem. Ele não vai determinar quando a coisa aconteceu, certo? Ele é mais interno. É uma história um pouco mais subjetiva. Acontece em primeira pessoa também. E nossa atividade para casa. A atividade para casa já é na página 116. Com 3 ali estranho. 116, 117, 118... 119, lá era vírgula 120, ou I120. Aí você já sabe, ó. Pra finalizar, porque isso tudo, professor? Pra que isso tudo, velho? Finalizar, gente. Finalizar aqui a última aula do módulo, finalizar o módulo de vocês. Completaço, certo? Para que possamos iniciar nossa próxima unidade de consciência tranquila, que já acabamos nossa outra unidade. Próxima semana, avaliação. Provavelmente vamos ter uma atividade de revisão que eu vou mandar para vocês, ou o site, né? Vou mandar para o site. E se tiverem alguma dúvida, como eu já disse, já solicitei várias vezes, tirem dúvida com o professor, tá bom? Pelo WhatsApp. Tchau, gente. Ó. Um abraço.